Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quinta-feira, dia 25 de abril, festa do Evangelista São Marcos, quarta semana do tempo da Páscoa. E eu quero te convidar a meditar a palavra de Deus comigo, iluminando o seu dia com a luz que vem do alto. E a palavra de hoje está no Evangelho dele, do próprio São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós hoje estamos celebrando a festa do evangelista São Marcos, secretário de São Pedro, um homem que bebeu da fonte, que ouviu o próprio Pedro, testemunha real de todos os fatos e feitos de Jesus, relatar aquilo que o Senhor havia realizado no meio de nós. São Marcos nos narra nesse evangelho a subida de Jesus ressuscitado para o céu, mas a promessa de que não deixaria só os seus. Interessante nós notarmos que Jesus, nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, ele envia os discípulos mundo afora para que preguem a palavra. Ora, até então, se pensava entre o povo judeu que a palavra de Deus, que os planos e os desígnios do Senhor eram exclusivos para aquele povo. Parece até que eles ignoravam aquilo que o Senhor havia dito a Abraão, que o faria pai de numerosas nações, que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu ou os grãos de areia das praias. Ora, Deus quer que a sua palavra chegue a todos. E os porta-vozes desta palavra de Deus, palavra viva chamada Jesus, são os discípulos que Jesus envia em missão a toda parte. E mandando que batizem, mandando que preguem a palavra, que chamem os homens e mulheres à conversão, que lhes ofereça a oportunidade da vida eterna. Às vezes causa tristeza ao coração quando nós lemos o relato de missionários que batem no peito e se orgulham de terem ido em missão a lugares distantes e não terem batizado sequer uma alma, de não terem convertido sequer um fiel a Jesus. Ora, não cumpriram o mandato do Senhor. Não foram fiéis àquilo que Jesus pediu e ordenou aos seus apóstolos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quando eu que recebi no meu batismo o chamado e a vocação de anunciar a palavra, de levar adiante o Evangelho de Jesus, eu me comprometo diretamente com a missão de Jesus. E se eu for fiel a esta missão, a esse compromisso feito com o Senhor, eu receberei a graça do céu. Mas se eu não tiver levado a sério esse compromisso, não são palavras minhas, são palavras do próprio Jesus, eu serei condenado. Quantos de nós, quantos homens e mulheres do passado, quantas pessoas chamadas por Deus e que não cumpriram a sua vocação de anunciar a verdade de Deus, serão condenadas? Quantas? Porque não, eu tenho que respeitar a cultura do outro, eu tenho que deixar que ele faça do jeito dele, eu tenho que permitir que ele viva do modo como ele quer. Mas foi esse o mandato de Jesus? Foi isso que o Senhor pediu? Eu não devo anunciar
Ai de mim se eu não evangelizar, vai dizer São Paulo. Ai de mim se eu não pregar a palavra. Ai de mim se eu não testemunhar o Evangelho. Ai de mim se eu não ganhar homens e mulheres para o reino dos céus. Esse é o meu chamado, essa é a minha missão, essa é a minha vocação. Se eu não produzir esse fruto, eu serei considerado uma árvore estéril. E o que o Evangelho, em diferentes momentos, revela será a sorte das árvores inférteis. Serão cortadas, deixadas para secar e depois queimadas no fogo. Nós precisamos produzir fruto. Agora, para que eu produza esse fruto, para que eu leve adiante a palavra do Senhor, é preciso que eu mesmo esteja convencido dela, ou seja, é preciso que eu viva dessa palavra, que eu viva nessa palavra, que eu seja de fato um apóstolo dela, que a palavra seja de fato a minha luz, o meu guia, que ela me mostre por onde eu devo andar. Assim, eu serei também eucarístico, serei de confissão frequente, serei de oração diária, serei de meditação, serei de conhecimento de toda a doutrina que Jesus e os seus apóstolos nos ofereceram. Quando a palavra de Deus entra em mim, ela faz uma revolução. E é por isso que em tantos lugares da face da terra a palavra de Deus é proibida de chegar. E por quê? Porque onde ela chega, ela faz revoluções. Ela transforma, ela liberta, ela cura, ela salva, ela ilumina. E é por isso que tantos líderes não querem a palavra em suas terras, porque eles perderão o controle sobre os seus. Porque uma vez em contato com essa palavra, o homem se transforma. O homem enche-se do Espírito de Deus. E cheio desse Espírito, esse homem sai em batalha. Não uma batalha física simplesmente, mas uma batalha espiritual. Ele entende que existem no mundo forças contrárias a Deus e que o impedem de chegar a Deus. E é por isso, após o contato com essa palavra, que ele vai lutar para vencer essas forças. Então eu e você hoje, nesse dia, nós não podemos ficar contemplando Jesus que subiu aos céus apenas. Nós devemos contemplar o mandato de Jesus a nós que cá na terra estamos. Ide por todo o mundo e batizai a todos os povos, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus manifestava a sua presença no meio dos discípulos por meio dos sinais. Grandes milagres aconteciam. E alguém pode se perguntar, mas por que nos dias de hoje não acontecem esses grandes sinais? Porque nós não cremos. Porque nos falta fé. Porque nós queremos ser cristãos com a cabeça e não com o coração. Deve haver uma conjugação dos dois, mas o coração precisa estar presente também. Sem ele, a graça de Deus não age. Então, caríssimo, hoje nesse dia eu quero te perguntar, você tem ido mundo afora pregar a palavra? Você tem conseguido homens e mulheres para o reino dos céus? Você, como um discípulo bom, atencioso, dedicado, hoje receberia a graça do céu? Deus te abençoe e até amanhã.